Hoje, o prazo de 60 dias que foi estabelecido pelos Estados Unidos e pelo Irã para as negociações de paz. Se chegou ao fim, Américo Martins, nosso analista sênior de assuntos internacionais. Bem-vindo, Américo. Se chegou ao fim, a gente está observando um plano que terminou sem nenhum avançar concreto, né? Sem nenhum plano concreto entre os dois países. Exato. Muito bom dia, Elisa, para você, para todo mundo que está com a gente. Em outras palavras, esse acordo de cessar-fogo que previa esse prazo de 60 dias para que os dois países chegassem a um acordo definitivo de paz não funcionou. Foi um fracasso absoluto. Era um plano que foi assinado em meados de junho, determinava que em 60 dias os dois países chegariam a um plano de paz definitivo, mas o texto desse acordo, ele era muito genérico. Ele foi feito propositalmente de uma forma genérica. Por quê? Para permitir que os dois lados conseguissem aprovar aquele plano. Mas ele era tão genérico que cada um dos governos basicamente interpretou as suas frases da forma como bem queria. E isso só levou a mais tensão, a novos ataques e acabou não dando nenhum resultado. A gente chega no final desse processo de 60 dias com mais tensão ainda do que a gente tinha durante esses 2 meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a dizer na última sexta-feira que ele iria decretar que o Estreito de Hormuz iria fazer parte do território dos Estados Unidos. Os americanos simplesmente não conseguem reabrir o Estreito de Hormuz e o Irã tirou, inclusive, ali, fez publicações, inclusive, quase zombando do presidente Donald Trump, dizendo que ele não vai conseguir nenhum território, simplesmente postando ameaças nas redes sociais. Então, 60 dias depois daquele projeto que chegou a dar esperança de paz para a região e para os dois países, nós temos no modo inicial novamente, estamos sem nenhum resultado concreto. Os dois países até continuam conversando com intermediários que ajudaram a fazer aquele processo inicial, especialmente os governos do Catar e do Paquistão, mas a gente continua muito, muito longe de uma possibilidade de paz permanente lá na região, Elisa. Américo, uma dúvida também, aproveitando que a gente está aqui contigo. Não tem uma reunião prevista com o genro de Donald Trump, é um enviado especial, né, e genro também. Ou já se reuniu, já aconteceu com Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e tudo isso para discutir a faixa de Gaza, que está um pouco escanteado esse debate nas últimas semanas, depois do avanço do conflito contra o Irã, né? Exato, embora seja um ponto muito importante e se a gente quiser vislumbrar qualquer possibilidade de uma paz mais duradoura no Oriente Médio de uma forma geral, a questão de Gaza precisa ser resolvida. O Jared Kushner, que é o genro do presidente Donald Trump e também o enviado dele para tentar negociar a paz na faixa de Gaza, se reuniu agora há pouco com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Essa reunião acontece um dia depois de uma outra reunião absolutamente histórica, com o Jared Kushner se reunindo cara a cara com o novo líder do Hamas, o Al-Aya. Eles discutiram no Egito a possibilidade do acordo de paz e essa reunião foi replicada hoje com o lado israelense. A questão aqui, Elisa, é que o Hamas, em princípio, concordou com um plano americano para o projeto de paz na faixa de Gaza e concordou em se desarmar. O plano dos americanos diz o seguinte, que o Hamas precisa se desarmar completamente, outras facções armadas na faixa de Gaza também precisam se desarmar, Israel precisa retirar todos os seus soldados que continuam ocupando mais da metade do território palestino e um projeto de paz e de reconstrução da faixa de Gaza começaria, inclusive com um governo burocrático, um governo de tecnocratas que não teria nenhuma relação
com o Hamas. O Hamas aceitou, ou disse que aceitou, se desarmar, mas impôs uma condição, que Israel retirasse primeiro ou começasse a retirar os seus soldados da faixa de Gaza. Israel rejeitou completamente essa ideia, dizendo que só ia retirar qualquer soldado da faixa de Gaza depois do Hamas e de todas as facções palestinas estivessem completamente desarmadas. E o Jared Kushner, que em nome do presidente Donald Trump precisa de uma vitória no Oriente Médio, especialmente por conta das dificuldades no Irã, ele está tentando convencer os dois lados a progredirem. Agora, Elisa, as possibilidades são mínimas da gente ter um acordo antes das eleições que vão acontecer em Israel no dia 27 de outubro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel já disse que não vai retirar nenhum soldado e ele está sob muita pressão por conta das eleições. Ele vai muito mal nas pesquisas e ele teme que, se ele retirar soldados, ele vai estar dando um sinal de fraqueza perante o Hamas e que isso seria punido pelos eleitores. Então, até as eleições, infelizmente, nós não vamos ter nenhum movimento. E depois das eleições vai continuar sendo difícil. Por quê, Elisa? Porque não existe confiança nenhuma entre o Hamas e Israel. E um lado diz que não vai fazer nenhum movimento enquanto o outro não agir primeiro. E aí, nesse jogo de empurra, a gente continua sem a reconstrução da faixa de Gaza e sem a perspectiva também de uma melhoria na vida dos 2 milhões de palestinos que foram severamente afetados por essa guerra com Israel. 2 milhões, né, que foram ali amontoados em alguns campos que estavam campos/abrigos, né, acolhendo essas pessoas, e tudo isso que é algo tão antigo, mas que majoritariamente começou após o fatídico 7 de outubro, pelo menos o conflito mais recente, né, porque outras questões são seculares. Américo, muito obrigada.